Elsilbon, a lenda das planícies sombrias. Nas sinistras planícies que se estendem entre a Venezuela e a Colômbia, onde o tempo parece se deter sob o manto estrelado do céu noturno, existe uma lenda que arrepia até os mais corajosos viajantes. É a história de Elsilbon, um espectro cujo assobio solitário corta o ar, como um lamento pelos pecados humanos, ressoando pelas árvores e campos sob a luz lunar. Há muitos séculos, em uma fazenda isolada, viveu Diego, um jovem de beleza cativante e arrogância desmedida. Filho de um fazendeiro rico e respeitado, Diego era indulgente em prazeres mundanos, ignorando os conselhos de seu pai sobre o respeito à família e à terra que o sustentava. Em uma noite obscura, consumido por ciúmes doentios, Diego cometeu um crime horrendo. Movido por uma raiva irracional, assassinou brutalmente seu próprio pai. O ato terrível foi seguido por um gesto ainda mais macabro. Arrancou o coração pulsante do pai e o guardou em uma sacola feita de pele humana. Dominado pelo remorso e pelo medo do castigo divino, Diego fugiu para as vastas e desoladas planícies, transformando-se em um errante nas noites escuras. Seu assobio solitário tornou-se sua marca, uma melodia melancólica que ecoava como um presságio da maldade para os pecadores e os imprudentes. Em uma noite fria e chuvosa, uma família inteira ouviu o assobio inconfundível de Elsilbon se aproximando de sua casa. O pai Rafael, um homem corajoso e de espírito determinado, espiou pela janela e viu uma figura alta e esquelética movendo-se entre as árvores. Ela carregava uma sacola cujo conteúdo macabro deixava um rastro de medo. Ao amanhecer, Rafael e sua família foram dados como desaparecidos. O que restava eram corpos mutilados, corações arrancados e uma imagem de horror impenetrável. Nas profundezas das noites sem lua, quando o vento sopra um ar de maldade entre as folhas das árvores retorcidas, disse que Elsilbon emerge com uma presença ainda mais aterrorizante. Aqueles que se aventuraram a desafiar sua aparição relatam sons estranhos e visões perturbadoras, sombras se movendo perto de fogueiras apagadas, gemidos são ouvidos através dos campos, e um frio repentino que se instala nos ossos, como se o próprio ar se tornasse pesado com a presença do espectro. Em certas noites de lua cheia, os moradores mais velhos contam histórias sobre encontros terríveis com Elsilbon. Eles relatam como o espectro aparece diante dos culpados, olhos vazios brilhando com uma luz sobrenatural, enquanto carrega sua sacola manchada com lembranças de horror e ossos humanos. Dizem que aqueles que olham nos olhos da criatura estão condenados a reviver seus piores medos e pecados, forçados a confrontar a escuridão dentro de si mesmos antes de enfrentar um destino terrível nas mãos de Elsilbon. Os relatos se multiplicam e se transformam em advertências vivas, especialmente para os mais jovens, que ouvem as histórias com uma mistura de fascínio e pavor. Alguns ousam desafiar a lenda, fazendo peregrinações noturnas para os lugares onde Elsilbon é dito ter sido visto pela última vez. Eles retornam com contos de experiências inexplicáveis, vultos que parecem mover-se por conta própria, assobios que ressoam em seus ouvidos mesmo após o amanhecer, e um sentimento de serem observados por olhos invisíveis. Enquanto isso, nas aldeias à beira das planícies, rituais antigos são realizados para afastar o mal. Velas são acesas em honra aos espíritos protetores, e amuletos são pendurados nas portas para manter Elsilbon à distância. A fé na proteção contra o espectro é uma das poucas certezas em um mundo onde o terror parece espreitar nas sombras mais profundas da noite. E assim, enquanto as estações mudam e o tempo continua seu curso inexorável, a lenda de Elsilbon continua a crescer e se transformar. Ela não é apenas uma história de terror,
mas um reflexo atordoante das profundezas da alma humana e das forças sobrenaturais que podem ser invocadas quando o equilíbrio entre o bem e o mal é perturbado. O demônio de Jersey, a maldição das Pine Barrens. No coração do estado de Nova Jersey, entre as grandes áreas de pinheiros e pântanos traiçoeiros, encontra-se a região conhecida como Pine Barrens. É uma terra de mistérios e lendas, onde a escuridão parece mais profunda e os sons da floresta atingem os antigos segredos. Em meio a este cenário isolado e inquietante, espreita uma criatura que aterroriza a população local há séculos: o demônio de Jersey. A cidade de Leeds Point, fundada no século XVII, está situada na periferia das Pine Barrens. A história começa em uma noite fria e tempestuosa de outubro de 1735, quando uma mulher chamada Deborah Leeds deu à luz seu 13º filho. Cansada e desesperada, Deborah, conhecida por todos como Mãe Leeds, amaldiçoou a criança ainda em seu ventre, exclamando que ela nasceria um demônio. Quando o bebê finalmente nasceu, inicialmente parecia uma criança normal, mas em questão de minutos, a maldição de Mãe Leeds se manifestou. O bebê começou a se transformar, suas feições humanas se distorcendo em algo inominável. Pequenas asas de couro brotaram de suas costas, suas mãos e pés se transformaram em garras, e seu rosto assumiu uma expressão bestial, com olhos ardentes e chifres pontiagudos. Em um frenesi de horror, a criatura atacou todos na sala antes de voar pela chaminé e desaparecer na noite tempestuosa. Séculos se passaram desde aquela noite fatídica, mas os relatos do demônio de Jersey nunca cessaram. A cada geração, novas histórias emergiam, mantendo a lenda viva. Em outubro de 2023, na moderna Leeds Point, um grupo de jovens decidiu explorar as Pine Barrens, atraídos pelas histórias e pela adrenalina de um Halloween assustador. O grupo, composto por Clara, Peter, Megan e John, partiu em direção à floresta ao entardecer, planejando acampar perto do antigo cemitério de Leeds Point, um local que muitos acreditavam ser assombrado pelo próprio demônio de Jersey. À medida que a noite avançava e a lua cheia surgia no céu, o grupo montou acampamento e começou a compartilhar histórias de terror em torno da fogueira. Pouco depois da meia-noite, um silêncio inquietante envolveu a floresta. Os sons habituais dos grilos e corujas cessaram abruptamente, deixando um vazio opressor no ar. John, o mais cético do grupo, riu nervosamente e tentou quebrar a tensão, mas foi interrompido por um som distante. Um grito agudo e inumano que parecia ecoar por toda a floresta. Os quatro se entreolharam, seus rostos refletindo a crescente inquietação. Decidiram investigar a origem do som, armados com lanternas e coragem frágil. À medida que avançavam mais fundo na floresta, os gritos se tornavam mais próximos e mais aterrorizantes. De repente, suas lanternas iluminaram uma clareira onde o ar parecia mais frio e denso. No centro, algo se movia na penumbra. Peter apontou sua lanterna e o feixe de luz revelou uma figura grotesca, o demônio de Jersey. A criatura tinha olhos vermelhos brilhantes, asas de couro estendidas e uma aura de pura maldade. Em um instante, o demônio avançou, suas garras rasgando o ar com um som arrepiante. O grupo fugiu em pânico, correndo desesperadamente pela floresta na tentativa de alcançar a segurança. No caos da fuga, Clara tropeçou em uma raiz exposta e caiu torcendo o tornozelo. Os outros pararam para ajudá-la, mas o som das asas batendo se aproximava rapidamente. Megan, tomada pelo pânico, começou a chorar enquanto John tentava levantar Clara. Peter, em um ato de bravura desesperada, se posicionou entre seus amigos e o demônio, que se aproximava, brandindo uma faca de acampamento. O demônio parou momentaneamente, analisando sua presa com olhos penetrantes.
Peter sabia que não tinha chance contra aquela criatura, mas a coragem e o desespero o impulsionaram a lutar. Com um grito de desafio, ele atacou, mas o demônio o derrubou com um golpe de suas garras afiadas. Sangue manchou a terra enquanto o grito de dor de Peter ecoava pela floresta. Clara, Megan e John, agora movidos por puro terror, conseguiram se erguer e continuar correndo. A floresta parecia um labirinto interminável, cada sombra se transformando em um potencial predador. Finalmente, exaustos e feridos, eles alcançaram a estrada que delimitava a borda das Pine Barrens. O demônio não os seguiu além da linha das árvores, mas seus gritos continuaram a ecoar na noite, assombrando seus sonhos para sempre. Nos dias seguintes, Leeds Point foi tomada por uma atmosfera de medo e desconfiança. A notícia do ataque se espalhou rapidamente, e a história dos sobreviventes alimentou a lenda do demônio de Jersey. Clara, Megan e John estavam traumatizados e se recusavam a falar sobre o que aconteceu na floresta, exceto em fragmentos assombrados e entrecortados. As autoridades locais organizaram uma busca na floresta, mas não encontraram nenhum sinal de Peter ou do demônio de Jersey. A floresta parecia ter engolido a verdade, deixando apenas rumores e especulações. Alguns moradores antigos, familiarizados com a lenda, acreditavam que o demônio havia retornado para reivindicar mais vítimas, e muitos aconselharam os jovens a respeitarem as antigas advertências sobre as Pine Barrens. Enquanto a cidade lutava para recuperar uma aparência de normalidade, a presença do demônio de Jersey continuava a assombrar os sonhos dos moradores. Relatos de avistamentos aumentaram, e aqueles que se aventuravam perto das Pine Barrens relatavam sons estranhos e a sensação de serem observados. Uma noite, meses após o incidente, John, incapaz de suportar a culpa e o medo, decidiu voltar à floresta. Ele estava determinado a encontrar seu amigo perdido ou, pelo menos, enfrentar a criatura que destruiu sua vida. Armado com uma lanterna potente e uma arma de fogo, ele adentrou as sombras sinistras das Pine Barrens. À medida que caminhava mais fundo na floresta, a familiar sensação de pavor o envolvia. Os sons noturnos se tornaram mais intensos, e o ar parecia carregado com a presença de algo maligno. Finalmente, ele chegou à clareira onde tudo começou. Lá, à luz da lua, ele viu uma figura familiar. O demônio de Jersey. Com o coração pesado e mãos trêmulas, John levantou sua arma. O demônio, percebendo sua presença, virou seus olhos vermelhos brilhantes para ele. O confronto final estava prestes a começar, e John sabia que desta vez não haveria fuga. A noite estava em seu ápice, o ar pesado com a promessa de um confronto definitivo. John, de olhos fixos na figura monstruosa à sua frente, respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Ele sabia que estava sozinho, sem a proteção de amigos ou da civilização. Era apenas ele contra a criatura que tinha atormentado seus sonhos e destruído sua paz. O demônio avançou lentamente, cada passo reverberando na terra úmida. John ergueu a arma, o dedo no gatilho, mas hesitou por um momento. Aquele segundo de incerteza foi suficiente para o demônio atacar. Em um movimento rápido e brutal, a criatura desarmou John, lançando a arma longe. John caiu no chão, sentindo as garras do demônio rasgarem sua pele. Desesperado, ele lutou com todas as suas forças, tentando se libertar da criatura. O demônio, com uma força sobre-humana, segurou John firmemente, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia antiga. John gritou, um som primal que ecoou pela floresta, mas ninguém veio para salvá-lo. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante iluminou a clareira, cegando temporariamente o demônio. John, aproveitando a distração, conseguiu se soltar e rastejou para longe. Quando olhou para trás, viu uma figura familiar. Clara, empunhando uma tocha flamejante. Ela correu para John, ajudando-o a se levantar. Clara e John, agora lado a lado,
enfrentaram o demônio juntos. A criatura, enfurecida pela interferência, avançou novamente. Clara, com uma coragem recém-descoberta, brandiu a tocha, mantendo o demônio à distância. A luz parecia enfraquecer a criatura, que recuou momentaneamente. John, recuperando seu fôlego e clareza de pensamento, avistou a arma caída perto de uma árvore. Ele correu até ela, pegando-a rapidamente. Com a determinação renovada, ele voltou para Clara, segurando firmemente a arma. Os dois sabiam que esta era sua última chance. O demônio, percebendo a ameaça, emitiu um grito agudo que reverberou pela clareira. Clara e John, com corações pulsando de medo e adrenalina, avançaram juntos. Clara, usando a tocha como uma arma improvisada, tentou manter o demônio ocupado, enquanto John se posicionava para um tiro claro. Finalmente John teve uma oportunidade. Com mãos trêmulas, ele mirou nos olhos brilhantes do demônio e puxou o gatilho. O som do disparo ecoou pela floresta, seguido por um grito inumano de dor. O demônio vacilou, suas asas tremendo antes de cair pesadamente no chão. A criatura contorcia-se de agonia, mas estava claro que o tiro de John havia sido fatal. Clara e John, exaustos e cobertos de suor, olharam para a criatura caída. A tocha de Clara ainda queimava, lançando sombras dançantes sobre o corpo retorcido do demônio. Eles não sabiam se a criatura estava realmente morta ou apenas temporariamente incapacitada, mas sabiam que não podiam ficar ali. Com a ajuda de Clara, John se levantou e juntos começaram a caminhar para fora da clareira. A floresta, que antes parecia um labirinto de terror, agora parecia menos ameaçadora. Cada passo que davam os aproximava da estrada e da segurança. A adrenalina lentamente se dissipava, substituída por uma sensação de alívio e triunfo. Quando finalmente alcançaram a borda das Pine Barrens, a primeira luz do amanhecer começava a aparecer no horizonte. Clara e John se apoiaram um no outro, sentindo o peso da noite passada sobre seus ombros. Apesar das feridas e do trauma, eles tinham sobrevivido. Haviam enfrentado o demônio de Jersey e vivido para contar a história. A notícia da morte do demônio se espalhou rapidamente por Leeds Point. A cidade, que havia sido dominada pelo medo, começou a respirar mais facilmente. Embora a lenda do demônio de Jersey nunca desaparecesse completamente, o ato de bravura de Clara e John trouxe uma nova esperança para os moradores. Nos meses seguintes, Clara e John ficaram mais próximos, unidos pela experiência compartilhada. Eles se tornaram defensores da preservação das Pine Barrens, mas também de sua respeitável reputação como um lugar de mistérios e histórias. A lenda do demônio de Jersey continuava a ser contada, mas agora com um novo capítulo de coragem e superação. E assim, a maldição das Pine Barrens encontrou um desfecho. Mas como todas as boas histórias de terror, a lenda do demônio de Jersey vive, assombrando as florestas e os corações daqueles que ousam entrar na escuridão, sempre lembrando que algumas coisas antigas nunca realmente morrem. A lenda da boneca possuída. Meu nome é Clara Hastings, e esta é a história que ainda me assombra. Em outubro de 1989, em Ashwood, uma pequena cidade de Massachusetts, eu tinha 25 anos e morava com meus pais, Laura e Richard Hastings, e meu irmão mais novo, Ethan, de 17 anos. Naquela época, eu trabalhava como bibliotecária na biblioteca local e num dia frio e nublado decidi visitar uma loja de antiguidades que acabara de abrir na cidade. A loja, chamada Tesouros do Passado, era gerida por um senhor idoso de aparência excêntrica, Samuel Blythe, de 68 anos. Entre prateleiras e objetos curiosos, encontrei uma boneca de porcelana que chamou minha atenção. Ela usava um vestido azul desbotado e tinha olhos de vidro que pareciam seguir meus movimentos. A boneca tinha uma aura estranha, mas algo me fez comprá-la e levá-la para casa. Naquela noite coloquei a boneca na estante do meu quarto. Às 2 da manhã, acordei com um barulho suave,
como resmungos. Inicialmente, pensei que era apenas minha imaginação, mas os sons continuaram. Levantei-me para tentar entender e percebi que a boneca havia mudado de posição. Assustada, coloquei-a de volta no lugar e voltei para a cama, tentando ignorar o desconforto. No dia seguinte contei a Ethan sobre a boneca e os sons estranhos. Ele riu achando que eu estava exagerando. Mas naquela noite, as vozes voltaram, e desta vez, senti uma presença no quarto. Ao acender a luz, vi que a boneca estava novamente em uma posição diferente, com os olhos de vidro brilhando sinistramente. Obcecada a descobrir mais sobre a boneca, decidi ir a fundo sobre isso. Percebi que o vestido da boneca estava rasgado em um ponto. Ao olhar mais de perto, encontrei um pequeno diário escondido dentro dela. O diário estava em péssimo estado, mas consegui decifrar algumas páginas. Ele pertencia a uma menina chamada Sofia Borges, de 10 anos, que viveu na cidade no início dos anos 1900. Sofia escrevia sobre uma série de eventos perturbadores em sua casa, mencionando vozes, aparições e a sensação constante de ser observada. A última entrada do diário era especialmente perturbadora. A boneca sussurra meu nome todas as noites. Estou com medo. Não sei quanto mais posso aguentar. Cada noite parecia piorar. Agora, além dos murmúrios, eu ouvia risadas infantis e passos leves. Tentei contar a meus pais, mas eles também acharam que era minha imaginação. Ethan começou a levar mais a sério quando uma noite ouviu os sons, ele mesmo. Junto com meu melhor amigo Marcos, de 26 anos, decidimos investigar a história de Sofia Borges. Descobrimos que Sofia havia desaparecido misteriosamente, e a única coisa encontrada foi sua boneca, que passou de mão em mão ao longo das décadas, sempre trazendo desgraça a seus donos. Marcos, Ethan e eu visitamos a casa onde Sofia morava, agora abandonada e em ruínas. Na casa encontramos uma fotografia antiga de Sofia segurando a mesma boneca. Naquela noite, os acontecimentos chegaram ao auge. Às 3 da manhã acordei com uma sensação de asfixia. A boneca estava em cima de mim, seus olhos de vidro brilhando intensamente. Gritei e a joguei longe, mas ela parecia voltar sempre para a mesma posição. Decidimos queimar a boneca para acabar com o tormento. Mas, para nosso horror, ela não queimava. Cada tentativa de destruí-la falhava miseravelmente. Noite após noite, a presença maligna ficava mais forte. Meus pais começaram a perceber a mudança no ambiente, mas já era tarde demais. Uma noite, minha mãe foi encontrada morta na sala, seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. Meu pai, devastado, começou a agir de maneira estranha, falando sozinho e parecendo cada vez mais perturbado. Eu sabia que a boneca estava atrás de mim. Tentei fugir, mas ela sempre me encontrava. O tormento parecia eterno. Finalmente, decidi enfrentar a boneca. Com Marcos e Ethan ao meu lado, tentamos um ritual de exorcismo encontrado no diário de Sofia, mas o ritual falhou tragicamente. Marcos foi atacado por uma força que não posso descrever. Seus gritos foram ouvidos pela casa. Ethan e eu tentamos ajudar, mas fomos repelidos violentamente. Marcos morreu naquela noite, seu corpo quebrado e sem vida. Eu e Ethan, desesperados, tentamos mais uma vez destruir a boneca, mas sem sucesso. Ethan e eu decidimos enterrar a boneca no terreno da antiga casa de Sofia, esperando que isso encerrasse a maldição. Enquanto cavávamos, senti uma presença fria atrás de mim. Virei-me e vi Sofia, ou o que restava dela, com os mesmos olhos de vidro da boneca. Ela nunca vai te deixar, falou Sofia, antes de desaparecer. Enterramos a boneca, mas a sensação de terror não desapareceu. Voltamos para casa, mas sabíamos que estávamos condenados. Naquela noite, Ethan desapareceu. Encontrei apenas seu quarto vazio e a janela aberta. Agora, estou sozinha, escrevendo esta história como um aviso. A boneca está de volta, seus olhos de vidro brilhando no escuro do meu quarto. Sei que meu fim está próximo. Ninguém jamais estará seguro enquanto a boneca existir.
Após o desaparecimento de Ethan, fui procurar ajuda com minha amiga de infância, Mary Collins, de 24 anos, que estudava ocultismo. Mary era incrédula, mas decidiu me ajudar. Fomos até a biblioteca local para pesquisar mais sobre a família Borges e a história da boneca. Encontramos documentos que revelavam que a mãe de Sofia, Abigail Borges, havia sido acusada de bruxaria e executada. Abigail teria usado a boneca em rituais para proteger Sofia, mas algo deu terrivelmente errado, prendendo um espírito maligno na boneca. Naquela noite, Ethan voltou, mas não era o mesmo. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida e fria. Ele não falava, apenas observava. Mary tentou usar um ritual de purificação em Ethan, mas foi repelida violentamente. Sabíamos que Ethan estava possuído pelo espírito da boneca. A situação se tornou insustentável. Mary sugeriu buscar a ajuda de um padre local, Padre Thomas O'Connell, de 55 anos. Ele era conhecido por lidar com exorcismos e casos sobrenaturais. Explicamos a situação, e ele concordou em nos ajudar. Conduzimos Ethan até a igreja, onde Padre Thomas começou o exorcismo. A luta foi intensa, e a presença maligna em Ethan se manifestou de formas horríveis, distorcendo seu corpo e voz. No auge do exorcismo, Ethan atacou Padre Thomas, ferindo-o gravemente. Mary e eu tentamos conter Ethan, mas ele tinha uma força sobre-humana. Desesperada, Mary decidiu se sacrificar, oferecendo-se como receptáculo para o espírito. O espírito transferiu-se para ela, e Mary, agora possuída, implorou para que a matássemos antes que a entidade pudesse se fortalecer. Com lágrimas nos olhos, fiz o impensável. A morte de Mary foi horrível, mas o espírito parecia finalmente derrotado. Com Mary e Ethan mortos, eu estava arrasada. Padre Thomas, gravemente ferido, assegurou-me que a entidade havia sido expulsa. No entanto, ao retornar para casa, encontrei a boneca no meu quarto, com os olhos de vidro brilhando intensamente. Uma sensação de desespero me invadiu. A maldição não havia terminado. Escrevo estas últimas linhas sabendo que meu tempo está acabando. A boneca está mais próxima a cada momento, e sinto o frio do espírito maligno se aproximando. Ninguém está seguro. A boneca nunca vai parar.